Amém, irmãos? Quão grato nós somos realmente ao Senhor. Amém? Por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, e mesmo distante, mesmo longe dos irmãos, devido a toda essa situação que está ocorrendo, o Senhor tem nos dado ferramenta, realmente que por meios digitais, nós possamos estar tendo comunhão com os irmãos. E nessa noite, irmãos, eu gostaria de dar uma palavra de encorajamento, com base no alimento diário que nós estamos desfrutando. O tema geral desse alimento diário é os ministros da nova aliança. Esse volume que nós estamos desfrutando, contemplando Deus. E a mensagem número 2 que nós desfrutamos, é a carta e o ministro da nova aliança. E nesta semana que nós estamos desfrutando, é o espelho e o vaso. Então eu gostaria de ler, irmãos, aqui 1 Coríntios, capítulo 3, os versículos 2 e 3. Aqui fala assim: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O versículo 6 também, que é muito bom nós lermos, fala: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Senhor Jesus, o ministro da nova aliança, irmãos, ele é gerado por experiências com Deus. E esse ministro da nova aliança, ele precisa ter experiências íntimas com o Senhor. Para quê? Porque esse ministro da nova aliança, ele não só precisa conhecer o plano de Deus, todo arranjo que o Senhor preparou e conta com cada um de nós para o cumprimento desse propósito. O ministro da nova aliança também, ele precisa ter um coração sensível para discernir que assim como o Senhor tem um plano, um propósito, realmente para a edificação da igreja, o inimigo também ele tem estratégia para impedir também esse plano da edificação da igreja, da edificação do corpo de Cristo. E para isso, irmãos, esse ministro, ele precisa ter comunhão íntima com o Senhor, comunhão na palavra, para que ele possa discernir realmente o que é o falar do Senhor, o que é a estratégia do inimigo. Nós sabemos, irmãos, que tem 3 coisas principais que o inimigo ele quer vir fazer para nos impedir. Realmente, que esse plano do Senhor, ele vai à frente. Ele quer impedir os irmãos, impedir a cada um de nós que nós desfrutemos da palavra do Senhor. Ele quer levantar várias situações para que nós nos desviemos da palavra do Senhor. Ele quer também, nesses últimos dias, anular o nosso espírito, tirar nossa sensibilidade no espírito de comunhão com o Senhor, para discernir o que é espiritual ou não. E ele quer barrar também a nossa comunhão com o Senhor. Então, para isso, irmãos, nós precisamos ter uma comunhão íntima com o Senhor, para que nós possamos ter um coração sensível. Naquela época, aqui fala que o ministério da nova aliança, ele não é escrito em tábuas de pedra. Ele é escrito no nosso coração. Ou seja, hoje, naquela época, no Antigo Testamento, o Senhor Moisés ele escreveu nas tábuas de pedra, era algo exterior. Era mais levado para a lei e para o conhecimento. Por mais que o povo de Israel naquela época, eles falassem que tudo que o Senhor falasse, eles seriam capazes de cumprir, eles não foram capazes de cumprir. Por quê? Por causa da dureza do teu coração. É por isso que o Senhor hoje, ele quer vir trabalhar o nosso coração. Ele quer vir preparar o nosso coração, afofar a terra, para que essa semente, essa palavra, ela possa entrar e possa ficar em nosso coração. Então, é importante nós lermos aqui em Ezequiel, tem um versículo aqui, Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, fala assim: dar-lhe-ei um só coração, um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Aqui, irmãos, quando fala assim, dar-lhe-ei um só coração, é o quê? É um coração de unidade plena.
Tudo na vida da igreja, no corpo, que nós formos fazer, nós precisamos ser um do Senhor, precisamos ser um na comunhão. Não pode haver desavença, nem discordância na hora que nós formos fazer a questão da edificação. Senão vai haver prejuízo nessa edificação. Esse espírito novo é em novidade de vida. É um espírito sensível. É um espírito sensível ao falar do Senhor. Que nós possamos discernir o que o Senhor está falando para cada um de nós. E aqui fala também: tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, um coração novo, onde o Senhor vai poder escrever essas cartas, vai poder escrever a sua palavra dentro do nosso coração, que ao contrário daquela época que era algo exterior, vai ser algo interior. E aqui em 1 Coríntios capítulo 3 fala que nós somos essas cartas de Cristo, onde Cristo inscreve no nosso interior. E essa palavra se torna uma palavra eterna. E por outro lado, irmãos, nós precisamos também ser essas cartas vivas. Que onde quer que nós estejamos, mesmo no meio dessa situação, as pessoas estão muito apreensivas, muito aflitas, nós possamos ser aquelas pessoas que estamos ali, essas cartas abertas, que as pessoas percebam que nós temos algo diferente. Nós temos inscrito no nosso interior a palavra de Deus. E essa sensibilidade, irmãos, ela é importante, porque além do inimigo querer impedir o falar do Senhor, ele queria anular o Espírito e também barrar a nossa comunhão com o Senhor. Tem uma experiência, irmão, quando fala com relação à questão da edificação, está no livro de Neemias, irmãos. Neemias ali, quando ele ficou sabendo que ele estava ali no exílio na Babilônia, ele ficou sabendo da situação que estava, o templo em Jerusalém, e veio aquele desejo no teu coração para edificar. Ele pegou aquilo ali como propósito, ele pegou aquilo ali como desafio, e ele foi diante do Senhor, porque ele sabia que ele tinha um Deus que podia todas as coisas. Ele sabia que não era fácil. Primeiramente, conseguir que o rei liberasse, que ele fosse até Jerusalém para a reedificação. E outra coisa, quando ele chegasse, ele sabia que lá ia ter muitos inimigos que ia tentar impedir. E é isso que ocorre hoje na edificação da igreja também, irmãos. Nós precisamos ter discernimento no Espírito, que vão vir muitas coisas. O inimigo vai vir de todas as maneiras para nos impedir essa edificação. Então eu gostaria de ler, irmãos, alguns versículos aqui em Neemias. Aqui logo no início, quando os inimigos ali, aquelas nações, ficaram sabendo que Neemias tinha vindo ali para Jerusalém para reedificar o templo, o que eles vieram fazer primeiro? Eles já vieram com palavra de desânimo, vieram colocar medo. Então o inimigo, irmãos, uma das coisas que ele quer fazer sempre é nos desencorajar, colocar medo, para nos deixar atemorizados, para impedir a edificação do corpo de Cristo. Olha aqui, no versículo 18 fala assim: então disseram, disponhamos-nos e edifiquemo-nos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e Gésem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Querer rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Mas Neemias, ele tinha um propósito, e ele pegou isso como um desafio, e ele confiava no Deus que ele tinha, que era capaz, no meio de toda aquela situação, vencer todos os inimigos e conseguir a reedificação ali a reedificação ali do templo. Aqui também, no capítulo 4, tem umas palavras aqui dos inimigos, tentando também desencorajar e trazer medo ali para Neemias. A partir do versículo, segunda parte do versículo 2, fala assim: que fazes estes fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo à obra num só dia? Renascerão a casa dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. É isso que o inimigo quer fazer hoje. Ele quer vir nos trazer desencorajamento, nos trazer medo. Eles vieram falando assim: quem são vocês? Vão dar conta? Olha o tanto de entulho, olha o tanto de pedra.
Irmãos, nenhuma edificação pode haver, a edificação sempre vai haver entulhos, vai haver restos, vai haver sobras de materiais. Só que o que acontece? Neemias, ele fitou os olhos naquele desafio, naquele propósito que ele tinha no coração, na fé que Neemias tinha, que ele era um instrumento usado para a reedificação ali do templo, reedificação das portas, reedificação dos muros. E não foi o inimigo, qualquer coisinha do inimigo que podia vir destruir. Então, vou ler mais uns versículos aqui ainda, irmãos, que fala a respeito disso. Aqui, no capítulo 6, a partir segunda parte do versículo 9, fala assim: Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Samaías, filho de Dalias, filho de Meebel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos a porta do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Homem como eu fugiria? Olha só. O que o inimigo fez? Ele, às vezes, as próprias pessoas da nossa casa, às vezes até os da nossa família, os da nossa casa, o inimigo às vezes usa para nos desencorajar. Mas Neemias, ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia quando era Deus que estava falando. Então o inimigo tentou colocar medo, tentou colocar desânimo. Tem uma parte aqui também no capítulo 6, o que eles fizeram? Depois que eles viram que não conseguiam derrotar, eles tentaram o quê? Tentaram se aliar. Eles tentaram se aliar e chamaram Neemias para fazer aliança ali com eles. Aqui no versículo 3 do capítulo 6 fala assim: Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixaste e for ter convosco? Os inimigos chamaram Neemias para uma aliança. Isso mostra, irmãos, que hoje também nós precisamos tomar cuidado, ter sensibilidade para perceber que o inimigo também ele quer enviar, que nós façamos alianças com as pessoas do mundo. Para quê? Para tomar o nosso tempo, para desviar a nossa atenção da edificação do corpo, da edificação da igreja. Neemias, ele é um exemplo para nós, e ele tinha essa sensibilidade, ele percebeu que na realidade, se ele fosse fazer aliança, ele ia deixar o templo, ia ter que descer, e ele não queria largar aquele desafio. Então o encorajamento que eu deixo hoje, irmãos, para cada um de nós, é que hoje nós estamos numa obra, nós estamos numa edificação. Nessa obra, talvez, irmãos, vai ter entulho, vai ter dificuldades, muitos virão falar contra nós, talvez os da própria família, os da própria casa, vão tentar nos desencorajar. Mas nós precisamos pegar o exemplo de Neemias. Neemias, ele não olhou para a dificuldade. Ele pegou tudo aquilo ali que o inimigo veio tentar colocar o medo, veio tentar desencorajar, veio tentar fazer alianças. Ele levantou até discórdias. O inimigo também quer fazer. Mas ele pegou tudo aquilo ali como um desafio. Que ele tinha um propósito firme no teu coração, que era a reedificação ali do templo. E hoje, irmãos, nós precisamos também que nós temos esse propósito. Nós temos que olhar todas essas dificuldades, as situações que nos sobrevêm realmente como um desafio. E vamos olhar para o Senhor. Nada vai nos impedir dessa construção, que é a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Aleluia.